Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao PodPets, o podcast do Programa de Eficiência Energética, Tecnologia e Sustentabilidade do Centro Paula Souza. É com prazer que eu trago aqui a professora doutora Vanessa Taboriansky. Eu vou apresentá-la. Ela é engenheira civil pela Universidade Estadual de Maringá, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Engenharia de Construção Civil e Urbana pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, USP. Atualmente é professora titular do Centro Universitário Armando Álvares Penteado, na FAAP, e professora assistente da FATEC. Tem experiência na área de sistemas prediais, atuando principalmente nos seguintes temas: sustentabilidade, eficiência energética das edificações e análise do ciclo de vida. Tem publicações notórias na revista Renewable Energy, Energy Policy, Environment Impact Assessment e Renew e Building and Environment. São revistas renomadas aí no segmento, tá? Tenho o prazer de trazer você aqui, Vanessa. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, como você chegou a ter um currículo tão notório, tão importante que nem esse aqui. Conta um pouquinho sobre a sua história pra gente. Boa tarde, Joel. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Bom, a minha história está bem resumidinha aí, mas eu me formei na Universidade Estadual de Maringá, né? E aí em 2000 eu vim para São Paulo para fazer um mestrado aqui na Poli. E quando eu estava aqui, logo que eu cheguei, o meu orientador me propôs trabalhar com a parte de meio ambiente, né? Eu tinha feito estágio lá em Maringá na parte de saneamento. Interessante. Então tinha aderência aí com essa parte do meio ambiente. Eu gostei da ideia, era sobre avaliação do ciclo de vida. Era um método que na época eu nunca tinha ouvido falar na graduação, era muito novo até chegando aqui no Brasil, né? E eu aceitei essa proposta. Era, né, um tema bastante novo também para aquela época, né? E eu fui trabalhar aí com sistemas de aquecimento de água, avaliação de emissões de CO2, que era um tema considerado difícil na época. E aí, um ano depois, teve a crise hídrica, né, no Brasil. E aí, o meu tema estava muito dentro dessas questões naquela época, tá? E aí, depois de lá, eu terminei o mestrado, eu fui trabalhar em empresas, né, eu queria conhecer esse ambiente aí do mercado, das empresas privadas, trabalhei com projetos de saneamento ambiental. Depois eu fui para uma empresa chamada Geoclock, que era de engenharia ambiental. Então a gente fazia vários projetos de remediação de áreas contaminadas, projetos super interessantes também aí dentro, né, do que o Greenpeace falava bastante, de projetos que eles atuavam como ONG. E depois eu retornei para a Poli para fazer o doutorado. Então terminei, aí fui trabalhar também com avaliação do ciclo de vida, mas trabalhando mais numa parte de fachadas, né? Não nessa parte aí de aquecimento de água. Fiz o doutorado e comecei a dar aula. Depois, um tempo eu fiquei aí como mãe, né? E estou até hoje aí nessa parte de docência, pesquisa. E aí o ano passado, né, como eu já estava aqui na FATEC como professora, fui chamada aí para trabalhar no PETS, né, nessa área super interessante, que estou gostando bastante, e a gente está aí, né, para fazer bastante coisa legal. Que bacana, a gente tem um prazer de ter você lá no PETS, claro, né? É uma professora renomada nesse sentido, que nos ajuda muito, nos auxilia muito. Bom, a gente vai falar sobre sustentabilidade, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a parte de energias renováveis hoje já temos o nosso PodPets. Eu quero saber um pouquinho, Vanessa, explica pra gente essa relação de energias renováveis e a sustentabilidade. Qual que é essa relação? Bom, a questão aí das energias renováveis, elas estão muito aderentes ao tema da sustentabilidade, né? Por quê? Primeiro, qual que é o conceito de sustentabilidade? Esse conceito, ele já vem aí desde a década de 80, né? No finalzinho da década de 80, nessas assembleias que a gente tinha aí da ONU para discutir as questões climáticas. Então, em 1987, foi definido esse conceito de sustentabilidade, né, que é a capacidade das gerações de suprirem as suas necessidades, sem impedir que as próximas gerações possam também suprir as suas necessidades, né? Então,
Se a gente for pensar em questão das fontes, né, a gente tem 2 tipos de fontes energéticas, as renováveis e as não renováveis. Então, as renováveis são aquelas que são inesgotáveis, né? Então, como a do sol, como a do vento, as marés, né? Então, a gente aí teria a energia por muito tempo, né? Até quando o sol estiver aí vivo, né? Nos fornecendo energia. Na questão das energias não renováveis, então, elas são consideradas energias que elas são finitas, né? Então, elas são limitadas. Um dia vão se esgotar. Então, seriam os combustíveis fósseis, o carvão, o petróleo. Então, essas energias, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado para trabalhar com elas, né? Porque se a gente esgotar todas elas, a gente não vai estar dando sustentabilidade para as próximas gerações, né? Como é que as próximas gerações vão suprir essas necessidades? Então, sim, esse tema de trabalhar aí com as energias renováveis é totalmente aderente aos aspectos da sustentabilidade. Interessante. E Vanessa, essas questões que, com relação aos desafios ambientais atuais, a gente tem diversos desafios ambientais com relação a isso. Eu acho que, na verdade, esse tema é um tema que está em pauta, obviamente, hoje no mundo inteiro. No mundo inteiro tem esse tema em pauta. E essas mudanças climáticas, como que isso afeta também, né? Então, a gente se tornar um pouco mais sustentável, como que essas mudanças climáticas vêm afetando tudo isso? Realmente acontece isso mesmo? Está acontecendo isso? Sim, né? A gente tem aí diversos impactos ambientais que a gente tem que lidar, né? Existem impactos que são globais, como as mudanças climáticas, existem impactos que são regionais e locais. O mais falado hoje em dia é sobre a questão das mudanças climáticas, né? Mas eu vejo assim que as pessoas estão muito ansiosas com isso e quando a gente começa a pesquisar bastante, a gente vê que tem um certo exagero, né? Hoje em dia aí nessas questões todas de aquecimento global, tá? Então a gente precisa lembrar primeiro, né, qual que é a nossa missão como ser humano, né? Qual que é o nosso chamado? O nosso chamado é de cuidar do jardim, né? Cuidar aí da criação de Deus. Então, o que a gente está fazendo hoje em dia é explorar de forma predatória. Então, primeira coisa é a gente lembrar do nosso chamado inicial, de cuidar. Então, existem sim aí questões envolvidas, né, nas mudanças climáticas, existem sim papéis que o homem tem atuado e existem também questões naturais. Então, vamos entender aí o que é nessa questão das mudanças climáticas. Isso daí está relacionado com o aumento do efeito estufa que leva ao aumento da temperatura da Terra, né? Então, que é o aquecimento global. Então, o que é o efeito estufa, né, que o pessoal fala tanto? Então, é um efeito natural, é um processo natural, é o processo que permitiu que existisse vida na Terra, tá? Então, com o efeito estufa, a gente tem água no estado líquido. E as temperaturas do nosso planeta, elas estão aí girando entre menos 15 e 17 graus, tá? Então, o que acontece? A gente tem a radiação do Sol, né, que chega, então a radiação ultravioleta, ela chega aqui na superfície terrestre, passa a atmosfera, ela é transparente, né, a radiação ultravioleta, a atmosfera, e quando ela atinge a superfície da Terra, ela vai mudar o comprimento, a radiação solar, ela muda o comprimento de onda, né, e aí se torna radiação infravermelha. Só que a atmosfera, ela barra uma boa parte, né, por causa dos gases de efeito estufa. Então, e quais são esses gases, né? O primeiro é o vapor d'água, né, que a gente tem aí que não causa mal nenhum. A gente tem o dióxido de CO2, que é o gás carbônico, né, dióxido de oxigênio. A gente tem o metano e o óxido nitroso. Esses são e o ozônio, tá? Esses são os principais gases que a gente tem. Então, a gente tem uma quantidade muito pequena na atmosfera. Então, isso faz com que essa radiação, né, que provoca calor, ela aqueça o nosso planeta e permita a vida. Então, o calor ali, né? Sim, né? Mas o que está acontecendo? Quando a gente está queimando combustível fóssil, né, o combustível fóssil ele é formado principalmente do carbono, né? De onde vem esse carbono?
vem do ciclo do carbono que existe aqui na Terra, né? Então, a gente tem aí a fotossíntese das plantas. O que elas fazem? Elas vão pegar esse CO2, esse dióxido de carbono da atmosfera, vão incorporar esse carbono na sua biomassa para crescer e depois vão emitir esse oxigênio, né? O que os animais fazem? Os animais, eles vão consumir, então, outros animais, né, que já também comeram vegetais, então todo aquele ciclo, né, da cadeia alimentar que a gente tem. E aí vão absorver esse carbono também para a sua sobrevivência. Quando algum animal ou uma planta ela morre, ela vai, então, por processos geoquímicos, isso daí vai ser incorporado, esse carbono vai ser incorporado de volta ao planeta, né? Então, a gente tem aí o petróleo, por exemplo, o que é, né? E o carvão. Nada mais é do que essa matéria orgânica, né, que vem aí de animais e plantas que morreram, elas ficam incorporadas aí nas profundezas do subsolo, e esse carbono ficou incorporado. Quando a gente queima o combustível fóssil, a gente está liberando novamente esse carbono para a atmosfera. Interessantíssimo isso. Sim. Você libera a quantidade que estava ali armazenada. Que estava armazenada. Bom, mas isso já existia um dia na atmosfera. Sim. Não é? Só que qual que é o problema hoje? A gente está liberando de uma forma muito mais rápida do que o planeta é capaz de absorver. Olha só. Então, a gente começa a ter mais carbono na atmosfera e mais energia na atmosfera, né? Então, isso daí vai provocar um aumento aí do efeito estufa, a gente tem mais energia e todas as mudanças climáticas relacionadas a isso. Olha, tá? Nossa, que esclarecedor. E aquela questão do que a Amazônia, né, desculpa, ela é o pulmão do mundo. Então, isso tem a ver com o ciclo do carbono. Sim. O que acontece, né? Como eu te falei, as plantas, pela fotossíntese, elas absorvem o CO2 da atmosfera, elas incorporam esse carbono na sua biomassa para crescerem e depois elas devolvem oxigênio para a atmosfera. Só que as plantas também respiram. Assim como os animais, elas também respiram. Então, elas também absorvem oxigênio e devolvem CO2. Então, quando tem uma planta, né, uma árvore, por exemplo, ela está crescendo, então ela está absorvendo muito mais carbono e liberando mais oxigênio. Quando ela está já madura, né, ela já atingiu aí o seu pico de crescimento, então essa diferença entre a fotossíntese e a respiração é pequena. Então, o tanto que ela vai absorver de CO2 é quase o mesmo tempo que ela vai liberar na respiração. Então, a Amazônia, a gente dizer que ela é o pulmão do mundo, é uma falácia. Né? Existem várias pesquisas aí que já mapearam quanto que a Amazônia ela absorve de carbono, né? Então, é uma floresta já antiga. Né? Por conta disso, ela está em crescimento, ela não consegue incorporar essa quantidade de CO2. Sim, é muito mais interessante a gente trabalhar, por exemplo, com reflorestamento. E não queimar a árvore, né? Você utilizar a madeira para outras coisas, porque o CO2 vai ficar lá incorporado. Olha, que interessante. Muito interessante. Muito interessante. Então, trabalhar com reflorestamento, então, plantar árvores, Sim. essas áreas degradadas, vai ter uma melhor eficiência, de fato mesmo. Não, outra coisa, preservar os mares. Se a gente pode dizer que o pulmão do mundo, né? Se tem uma coisa que é o pulmão do mundo, são os mares. Porque a gente tem todo o plâncton, as algas, elas fazem fotossíntese, né? E a gente tem aí uma área muito maior. Nossa, talvez então os mares sejam até mais eficientes de alguma maneira ali, né? Já tem várias pesquisas que queriam usar os mares como subidouro de carbono, né? Mas daí tem outras questões envolvidas, né? Vanessa, conta pra gente um pouquinho. Tem muitas questões de dúvida com relação. A gente está falando hoje de placas fotovoltaicas, a gente está falando de energias renováveis. E qual é essa diferença que a gente tem hoje de aquecimento solar, né, de energia fotovoltaica? Qual a diferença entre esses dois? Né? Que fica sempre as pessoas com essa dúvida. Você consegue esclarecer para a gente qual é essa diferença? Sim. Legal, Joel, você perguntar isso daí, porque é uma questão aí que o pessoal sempre tem dúvida mesmo, né? Sempre me perguntam a diferença. Então, são duas formas da gente utilizar a energia do sol, né? Então, a questão do aquecimento solar de água, né? A ideia é você usar o calor que vem do sol.
Então, o Sim. sistema ele é completamente diferente do sistema fotovoltaico, que é utilizar a radiação do sol para gerar energia elétrica. Tá? Então, por exemplo, num sistema de aquecimento de água, a gente vai ter um coletor solar, que é formado por uma placa pintada de preto. A ideia, então, é você gerar calor, né? Então, você vai ter os isolamentos, vai ter uma placa de vidro, normalmente, né? E você vai ter tubulações onde vai passar água. Então, aquele calor que for gerado, ele vai aquecer essa água e ela vai para o banho. Tá? É um sistema super simples, tem vários jeitos da gente trabalhar, bombeamento, sem bombeamento. Tá? No caso do fotovoltaico, não. No caso do fotovoltaico, a gente vai usar a radiação solar, né? A gente vai ter que trabalhar aí com o módulo fotovoltaico, que nada mais é do que um agrupamento de células fotovoltaicas. E o que são essas células, né? Elas são formadas aí por um semicondutor, né? Então, o mais utilizado é o silício, tá? E o silício ele passa por um processo, então, de dopagem, que é a gente transformar em dois tipos. Então, a gente vai colocar materiais que vão poluir o silício, né? E aí, a gente recebendo essa radiação do sol, a gente, estou simplificando muito, claro, tá? Porque é uma física bem complexa, sim, envolvida. Sim. Mas com a radiação do sol, a gente consegue formar esse movimento de elétrons e gerar carga elétrica lá. E que aí a gente consegue, né, ou armazenar numa bateria ou levar diretamente para ser consumida. E aí a gente tem outros equipamentos que estão envolvidos, né? Então, por exemplo, se a gente tiver um sistema ligado à rede, a gente vai precisar de um inversor, porque essa energia gerada pela célula fotovoltaica, ela é gerada em corrente contínua. A gente tem que transformar ela em corrente alternada, porque é o que vai movimentar os nossos eletrodomésticos em casa. Então, a ideia é toda a energia do sol, mas a gente tem funções diferentes e sistemas diferentes também. E também empregabilidade diferente também, sim, né? Assim, sim. Eu poderia ter um sistema misto, por exemplo, colocar um aquecimento solar junto com placa fotovoltaica, e também dá para fazer isso também, né? Sim, sim. Uma residência, no caso nosso, sim. nas escolas do Centro Paula Souza, teria como fazer essa ideia, né? Sim, inclusive na última feira que teve a Intersolar, né, que foi agora no final de agosto, tinha muitos sistemas, as empresas estavam apresentando sistemas mistos. Sim, com aquecimento solar e aquecimento fotovoltaico. Com geração fotovoltaica. O grande vilão nosso que a gente tem são as instalações, ar-condicionado, chuveiro, elétrico, né? São as que consomem mais energia, né? Sim, sim. E em termos aqui de São Paulo, Brasil, assim, a gente tem um potencial grande para aquecimento solar? Para aquecimento solar? A gente tem, sim. Em algumas regiões do Brasil? Sim, geralmente no Brasil, tudo que você vai usar com energia solar é muito bom, né? Porque a gente tem aqui, por exemplo, a Alemanha, que utiliza muita energia solar, tanto para aquecimento de água quanto para geração de energia, né? O melhor lugar na Alemanha ainda é 1,4 vezes menor do que a menor irradiação que a gente recebe aqui no Brasil. Então, no geral, é muito bom por a gente estar num país tropical, perto aí do Equador, né, entre os trópicos. Então, é muito bom. Agora, existem regiões que são melhores e piores, né? Eu fiz um estudo no meu pós-doutorado dessa questão do aquecimento solar de água, e existem algumas regiões que, se você for pensar em colocar um aquecimento solar e um chuveiro elétrico, chega a ser melhor o chuveiro elétrico. Nossa! Sim, porque aí tem questões envolvidas, até em termos de emissões de CO2, né, que eu fiz essa avaliação, porque tem o custo envolvido, tem toda a energia incorporada para você produzir os sistemas. Então, às vezes, não compensa isso daí. Então, algumas regiões. Não é todo caso que você consegue colocar, então... Não é tão interessante. Não é tão interessante em alguns casos também. Alguns então, lugares. Lugares muito quentes, sim. Muito quentes, às vezes não compensa. Você vai gastar muito e, de repente, em termos econômicos, um chuveiro elétrico é até melhor, porque se usa muito menos, né? Eu vou explorar um pouquinho mais, Vanessa, de você, da parte de energia fotovoltaica. A energia fotovoltaica hoje, né,
quanto tempo é o seu chama de payback? Quanto eu vou pagar e quanto eu vou retornar esse dinheiro? Hoje ainda é viável? Está em torno de quanto hoje que eu vou investir? Quanto eu vou ter esse retorno desse investimento hoje, no Brasil? Hoje? Sim, a gente tem aí uma média, né? E lembrando que isso varia, né? Tá. Varia de região, varia também da potência que você está trabalhando. Mas aí, trabalhando com potências maiores, a gente tem aí de 4 a 5 anos o tempo de retorno do investimento, payback. Né? A gente teve aqui no início desse ano a entrada em vigor do marco regulatório da geração distribuída de energia. Tá? Então, hoje em dia, a gente vai começar com uma taxação gradativa para o uso do fio. Certo. Então, esse payback ele tende a aumentar um pouquinho. Então, a gente fala aí de 6, 7 anos, mas a energia fotovoltaica ela continua sendo muito boa porque o tempo de vida útil dela é de 25 a 30 anos. Olha só, então você vai, na pior situação, sei lá, 5, 6 anos, o resto é você economizando a sua energia, né? Interessante. É muito bom. Muito interessante, muito bom isso. Mas, Vanessa, muito legal. Agora, me fala um pouquinho, Vanessa, sobre esses impactos. Então, a gente tem o sistema de geração de energias renováveis, mas eu acredito também que tudo que você vai fazer também tem impacto ambiental nesse sentido também, né? Existe impacto ambiental. Você fala um pouquinho sobre esses impactos ambientais dos sistemas fotovoltaicos. Quais são esses impactos? Sim, a gente tem essa tendência, né, de achar que algumas coisas não têm impacto, mas existe a máxima, né, da parte do meio ambiente, que é tudo tem um impacto. Né? Então, por exemplo, das energias, vou falar aí no caso da fotovoltaica, a gente tem essa produção da célula fotovoltaica com silício. Então, para a gente produzir essa placa, né, a gente precisa de muita energia elétrica. Tá? Então, você tem um impacto para gerar. Como é que você vai gerar essa energia? Né? Tem também de todos os sistemas que você está utilizando. Então, não é completamente inerte. Outras energias renováveis, por exemplo, a eólica, né, que a gente usa muito aqui no Brasil. Esses tempos saiu um artigo aí do Wall Street Journal, estão falando aí do impacto que está tendo com as onças lá no sertão, onde foi construídas muitas usinas, né? Então que as onças elas estão migrando, então está tendo um impacto com elas. Tem outros estudos que falam também das mudanças das rotas dos pássaros, né, que são influenciados. Assim, são impactos que a gente tem, mas a gente tem que lembrar que toda vez que a gente for gerar energia, a gente vai impactar. E se for queimar combustível fóssil? Pior ainda, né? Pior ainda. Né? E ainda tem as gradações, né, dos combustíveis fósseis. O carvão é o pior. Aí você tem o gás natural, ele é o melhorzinho, né, entre os combustíveis. Nossa, interessantíssimo, Vanessa. E, Vanessa, me conta um pouco mais com relação a essa questão da avaliação do ciclo de vida. Você falou um pouquinho sobre isso. Eu queria que quem está nos assistindo entendesse o que é essa avaliação do ciclo de vida que você comentou no começo quando você começou a falar sobre o seu currículo. Fala um pouquinho sobre isso e o que isso tem a ver também com relação à parte do isso é muito interessante também, Jó, porque para a gente ter uma avaliação, né, do impacto ambiental aí de qualquer produto ou serviço, aí no caso os sistemas de geração, a gente precisaria não só avaliar, né, o tanto que eu estou deixando aí de consumir combustíveis fósseis, quanto que eu estou deixando de emitir, que seria parte do uso. Mas eu preciso pensar também em como eu produzir. É aquilo que eu estava falando, né, da questão da célula fotovoltaica, que ela tem, sim, um uso intenso de energia para a sua produção. Então, a avaliação do ciclo de vida, ela é uma ferramenta que vai fazer com que eu analise um produto ou um serviço do berço ao túmulo. Então, eu vou avaliar tudo que foi utilizado aí de energia e materiais para produzir aquele equipamento, aquele produto. Então, o quanto que eu tive que extrair de matérias-primas da natureza, o tanto que eu tive que utilizar nessa parte aí de siderurgia, metalurgia, para fabricar esses equipamentos. E no uso, né, o tanto que eu gerei, ou deixei de utilizar, e depois na disposição final, o que eu vou fazer com isso daí? Eu vou reciclar, eu vou utilizar esse equipamento?
Então, a avaliação de ciclo de vida é a única ferramenta que me permite fazer essa avaliação. Tá? Então, para eu realmente ter uma avaliação completa, eu teria que avaliar isso daí. Então, um sistema fotovoltaico, como é que foi lá para produzir esse sistema? Né? E depende também do lugar onde eu estou colocando, porque tem toda a questão climática envolvida nisso daí. Né? Então, ela é uma ferramenta super interessante e está tudo envolvida nessa questão dos impactos, né? Que a gente às vezes acha que só isso aqui não tem impacto nenhum. Veja, né? Se a gente for pensar, existem até, dentro das próprias fontes renováveis, a gente tem esses impactos, que a gente fala, até as hidrelétricas, né, que são muito utilizadas aqui no Brasil, a gente tem um impacto ambiental. Sim, a gente tem até um estudo da USP que fez esse mapeamento aí de avaliação do ciclo de vida de Itaipu. Sim, avaliou tudo que foi necessário para a construção e o tanto que você tem uma certa emissão aí, né, de quando você inunda essa matéria orgânica, as árvores que ficaram lá, então você tem uma geração de metano e CO2. Tem a questão também de outros impactos, né? A gente está falando muito aqui de mudanças climáticas, CO2, mas existem outros impactos ambientais. Então, por exemplo, você perder terras cultiváveis para inundar uma região para produzir um reservatório de uma hidrelétrica, isso também é um impacto ambiental. Né? Emitir aí materiais de enxofre, né, que vão produzir chuvasco, isso tudo, material particulado, que vai dar aqueles problemas que a gente vê muito lá na China, né, em Pequim, às vezes as pessoas estão com máscara, com aquela névoa, aquilo lá é porque a gente está queimando muito carvão, em termoelétricas carvão tem muito material particulado, então a gente tem aqueles problemas envolvidos. Vanessa, eu vou explorar um pouquinho essa parte sua de construção civil, né? Então, na verdade, nossas construções, elas devem, de alguma maneira, já nascerem sustentáveis, de alguma maneira, com um olhar sustentável. Né? Sim. Então, para isso, quais seriam, assim, essa preocupação também com as construções? Fala um pouquinho para a gente aí, mais, assim, um overview sobre as preocupações das construções. Você tem a gente poderia falar um pouquinho. Se a gente for pensar aí nessa visão sistêmica, né? Aí já com esse pensamento, tudo que eu faço, eu já começo a pensar em avaliação de ciclo de vida. Legal, né? Isso. Então, se a gente pensar aí nas nossas edificações, a gente tem que trabalhar, então, com os melhores materiais. Né? Então, tem materiais que são melhores, tem que são piores, materiais mais locais. Né? A questão da gente também trabalhar com edifícios que consumam menos energia. Né? Não só gerar energia renovável, que é ótimo, a gente precisa, mas também trabalhar com a redução do consumo. Então, você pensar desde a parte da concepção do projeto arquitetônico, né? Então, você direcionar para a posição em relação ao sol. Toda essa questão aí a gente tem que envolver. E aí, a gente poder trabalhar com fontes renováveis, né? Então, geração distribuída. Nossa, tem tanta coisa dentro, né? Materiais, tem tanta coisa aí que a gente pode trabalhar. Se a gente for pensar dentro da arquitetura, né? Trabalhar com menos ventilação mecânica, trabalhar com uma ventilação natural, iluminação natural, que você vai deixar de consumir energia. Muito bom. Nossa, Vanessa, eu fiquei aqui impressionado com as informações que a gente tem. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui. Você hoje faz parte, então, do PETS, né, que é o Programa de Eficiência Energética do Paula Souza. Fala um pouquinho o que o PETS hoje, lá no Programa de Eficiência Energética, está fazendo nessa tua área, que é microgeração distribuída, né, e energias renováveis. O que ele está fazendo hoje para a gente conseguir aí deixar nossas escolas mais sustentáveis, mais eficientes, né? E ter essa pegada melhor com relação à preservação do meio ambiente. Fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Bem, a gente tem projetos interessantíssimos lá, né, Joel? Legal. Então, a gente está trabalhando aí com um projeto piloto de implantação de sistema fotovoltaico aí na FATEC Franco da Rocha, né? Isso está em fase de montagem aí da licitação. Né? E esse vai ser o nosso primeiro projeto em que o Centro Paula Souza está implantando, porque o que a gente tem de usinas, elas foram obtidas através de
dinheiro que veio das concessionárias, né, através das CPPs. Certo. Tá? Então, esse daí é o nosso piloto, é o que a gente pretende aí obter esse know-how para poder replicar nas nossas outras mais de 300 unidades que a gente tem. Bom, a gente também tem aí essa questão das CPPs, né, dos chamamentos públicos de projetos, que então esse dinheiro que a concessionária é obrigada a aplicar em projetos de eficiência, né? Então 5% aí da receita líquida da concessionária, ela é obrigada a trabalhar. Então, normalmente as concessionárias abrem chamadas, então quem quer participar vai lá e submete seu projeto. Né? Geralmente troca de iluminação para iluminação mais eficiente, colocar o sistema fotovoltaico, trabalhar aí com ar-condicionado. Então, a gente já tem aí 4 escolas, né, ETECs, que receberam através de projetos que a gente venceu aí essas chamadas. Né? E a gente tem também aí alguns projetos para tentar um convênio diretamente com as concessionárias também. A gente está também montando um hackathon para os nossos próprios alunos desenvolverem projetos eficientes de iluminação. Eficiência de iluminação, que interessante isso. Então, isso é um projeto que a gente está desenvolvendo lá no PETS, acho que é interessante falar, que são, de fato, mesmo essas questões de trazer os alunos para a participação dos projetos de eficiencialização das unidades do Centro Paula Souza. Né? Então, esse projeto é interessante, a gente iniciou, agora a Vanessa está tocando isso, que é o Hackathon, né? Com o pessoal do Inova, e a gente tem aí a ideia de fazer a parte de telemetria, né? E também controle da iluminação. Com essa automação, então a gente tem aí uma possibilidade de ter uma diminuição bem significativa para os prédios públicos também. São pequenos projetos, né? São pequenas atitudes que no final de tudo isso, na somatória de tudo isso, a gente tem um resultado expressivo, né? No final. A gente tem, como o Paula Souza, a gente tem mais de 300 unidades de ensino, tem um impacto muito grande no Estado com relação também a essa questão de energia elétrica. Né? Então, bom, Vanessa, eu quero agradecer demais, a gente está indo para o finalzinho do PodPets. Foi um bate-papo maravilhoso que nós tivemos aqui, bem esclarecedor. Foi ótimo, Joel. Prazer ter você aqui no PodPets, né? Esse que a gente fecha, então, nós tivemos aqui o Haroldo, tivemos aqui o Robson, agora a Vanessa, são os integrantes do Programa de Eficiência Energética. É um prazer ter eles, né, à frente desses trabalhos importantes do Centro Paula Souza. E, Vanessa, quero que você deixe um recado, né, para as pessoas. A gente tem essa premissa de trazer, então, temas relevantes à preservação do meio ambiente. Quero que você deixe um recado para todo mundo com relação a essa conscientização da preservação do meio ambiente, a gente diminuir, então, nossa pegada de carbono, a gente melhorar nossos hábitos, para que a gente tenha, não só nas nossas unidades em si, mas também a gente leve isso para nossas casas e tente aí ter um Brasil, um mundo um pouco melhor para as futuras gerações. Deixa para a gente um recadinho para nós. Bom, primeira coisa, eu queria tranquilizar vocês que estão nos assistindo, porque existem, sim, esses problemas ambientais, mas a gente também tem que colocar as coisas no seu devido lugar, né? A gente não pode ficar com essa ansiedade toda, porque a gente tem problemas talvez até mais sérios, né? Então, agora, fazer a nossa parte é importante, né? A questão da nossa pegada aí, que você falou de pegada de carbono, como é que eu posso reduzir a minha pegada de carbono? Então, com tarefas simples do meu dia a dia. Então, pensando aí em economizar energia elétrica dentro da minha casa, né? Então, isso daí não só vai ser bom para o meio ambiente, como vai ser bom para as minhas contas, né? Que eu vou pagar menos. E como é que eu faço isso? Olha, são coisas simples, né? A gente que viveu essa parte aí da crise hídrica, lembra? 2001, né? O governo passava toda hora na televisão as medidas que a gente acabou esquecendo isso. Então, eu apagar as luzes da minha casa, eu poder ter uma iluminação, lâmpadas mais eficientes. Então, hoje em dia tem o LED, que é mais interessante, né? A gente, por exemplo, ligar uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar louça, sempre quando ela estiver mais cheia, né?
Às vezes a gente tem preguiça, né? Pega o carro para ir para a esquina, mas por quê? Se você fizer isso, você está queimando combustível. Ah, mas e o álcool? Bom, o álcool, ele também é um combustível, se a gente for pensar, né? Ele vem de origem vegetal, mas também ele é menos poluente, mas também é. Então, assim, usar isso daí, usar bicicleta, a gente ter hábitos saudáveis, né? A questão e aí outros hábitos da questão da reciclagem, né? A gente trabalhar com tudo isso daí são talvez alguns hábitos que a gente pode fazer a diferença. Né? Muito bom no nosso dia a dia. Né? Sem exageros, mas a gente Verdade. Pode utilizar. Muito bom. Bom, o podcast tocando por aqui. Quero agradecer mais uma vez a professora Vanessa por estar aqui, né, nesse nosso episódio do PodPets. E para vocês fiquem ligados aí nos nossos canais do YouTube, do Instagram. A gente vai disponibilizar aí muito material para vocês relevantes, né? Então, falando que, de fato mesmo, o PodPets tem essa premissa de trazer aqui assuntos relevantes, a preservação do meio ambiente, trazer aqui autoridades ou ações que são feitas nas escolas, ações que são feitas na comunidade, na sociedade, pessoas aqui que estão realmente, têm essa preocupação, tem também isso como a sua fonte de inspiração para ter um mundo, né, um ambiente melhor e mais sustentável para todos nós. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado a você, Joel. Um forte abraço para vocês. Até mais, pessoal. Até o próximo PodPets. Um abraço. Outro.